Ao longo da história da Terra, inúmeras espécies acabaram sendo extintas, porém, desafiando todo o curso da natureza. Algumas delas podem estar prestes a voltar à vida. Como isso seria possível? Bem, eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. A vida na Terra é muito abundante. Todos os anos, milhares de espécies de seres vivos são descobertas e catalogadas. A Amazônia, por exemplo, é um desses locais onde essas descobertas ocorrem em maior quantidade. Só que ao mesmo tempo em que novos seres vêm sendo descobertos, outros estão sendo extintos ou entrando na lista de espécies ameaçadas. A maioria desses animais e plantas que entraram em extinção nos últimos anos ou que estão entrando em extinção agora desapareceram por ação direta ou indireta de um único animal, o ser humano. Talvez você não saiba, mas alguns cientistas que estudam a variedade e a quantidade de indivíduos por espécie acreditam que estamos no começo do que podemos chamar de sexta extinção em massa. Nós aqui da Fatos já tratamos desse assunto em um vídeo que modestamente ficou muito bom a respeito deste tema, que é bastante sério. Só que apesar do cenário não ser mais favorável, talvez haja uma esperança. A tecnologia avançou em diversas áreas nos últimos anos. E uma dessas áreas é justamente a que envolve pesquisas genéticas. No filme Jurassic Park, do diretor Steven Spielberg, dinossauros são trazidos novamente à vida graças a traços de DNA que foram encontrados em boa situação no sangue ingerido por um mosquito fossilizado em âmbar. No caso do filme, as amostras de DNA possuíam lacunas que foram completadas com genes de aves, anfíbios e répteis. A biologia chama essa ação de ressuscitar uma espécie já extinta de desextinção ou ressurreição biológica, oficialmente. Isso nunca ocorreu em animais extintos. E da mesma forma que os dinossauros foram trazidos de volta à vida nas telonas, cientistas querem trazer mamutes de volta à vida. E como isso seria possível? Um estudo feito por cientistas japoneses da Universidade de Kindai, que foi inclusive publicada na revista Nature em 2019, afirma ter conseguido ressuscitar partes das células de um mamute que morreu há cerca de 28 mil anos atrás na Sibéria. Para isso, a equipe liderada pelo engenheiro genético Kei Miyamoto conseguiu extrair o tecido muscular e também a medula óssea do mamute, que ainda se apresentava em boas condições. Como ele morreu e ficou preservado em local frio, as ações do tempo tiveram um efeito menor sobre seu corpo. O mamute utilizado foi uma fêmea de 3,5 metros, que foi encontrada em 2010. Ao todo, os cientistas retiraram cerca de 270 miligramas de tecido da perna do animal. Com isso, eles obtiveram 88 estruturas de núcleos em bom estado para poderem ativá-las. No caso, os japoneses pegaram este material e inseriram em óvulos de camundongos. Essa foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. Outro ponto a ser destacado é que essa mesma equipe havia tentado fazer esse experimento em 2009, porém não obteve sucesso. Os pesquisadores atribuem a conquista de agora ao fato da tecnologia ter evoluído. Então quer dizer que será possível ter dinossauros sendo ressuscitados da mesma forma que talvez seja possível ressuscitar mamutes? Podemos estar perto de um Jurassic Park da vida real? Felizmente para alguns, infelizmente para outros, a resposta é não. Lembra que eu falei que no filme amostras de DNA foram encontradas, preservadas e as lacunas iam sendo preenchidas? Então, na vida real, isso não aconteceria porque os cientistas nunca descobriram uma amostra de DNA preservada. O âmbar, que no caso protege o mosquito no filme, não protege o material genético de se extinguir. O DNA possui uma meia-vida de 521 anos, ou seja, a cada 521 anos, metade das ligações do DNA seriam quebradas, o que já dificultaria a leitura dele. De acordo com uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, em parceria com pesquisadores da Murdoch University em Perth, na Austrália, uma leitura de um DNA que possui mais de 1,6 milhões de anos seria praticamente impossível. Na conta mais otimista possível, um DNA poderia durar até 6,8 milhões de anos.
O problema é que os dinossauros morreram há cerca de 65 milhões de anos atrás, portanto, seria praticamente impossível encontrar uma amostra de DNA de dinossauro preservada. O mais perto que chegamos deles será realmente nos cinemas. E o que falta para os cientistas conseguirem trazer os mamutes de volta? Em tese, ainda faltam muitos estudos e testes complementares. Os cientistas ainda precisam conseguir criar um embrião em laboratório e, na sequência, arrumar uma barriga de aluguel que seja compatível para que o mamute nasça. O mais provável é que uma barriga de aluguel de uma elefanta seja usada, já que de todas as espécies vivas, os elefantes são os mais próximos dos mamutes, o que faria com que a probabilidade de sucesso aumentasse significativamente. Um detalhe muito interessante e que pouca gente se atenta é que, de acordo com a maioria dos cientistas, os mamutes não foram extintos devido ao fim da última era do gelo. Na verdade, esses gigantes peludos desapareceram por conta dos seres humanos. A caça ao mamute se tornou muito comum há milhares de anos. E conforme a população humana aumentava, mais mamutes era necessário abater. O problema é que a gestação desses animais era longa e a reprodução da espécie não conseguia acompanhar a demanda provocada por homens e mulheres famintos que viviam próximos ao Ártico. Além disso, o fato do ser humano estar caçando muitos mamutes fez com que a variedade genética da espécie ficasse mais limitada, já que, como não havia mais tantos parceiros para acasalar, esses animais passaram a se reproduzirem com parentes. E como se sabe, o risco de doenças e de deficiências aumentam em acasalamentos consanguíneos. O pombo passageiro era uma espécie de ave bastante comum na América do Norte e se tornou extinta em 1914, quando o último exemplar da espécie, uma fêmea, acabou morrendo em um zoológico. No caso do pássaro, ao menos teoricamente seria mais fácil de fazer a ressuscitação pelo fato de sua extinção ter ocorrido mais recentemente. Entretanto, toda essa ideia de poder ressuscitar animais está recebendo uma forte pressão contrária por parte de outros cientistas e também dos líderes religiosos. Porém, os motivos dos dois grupos contrários à ressurreição biológica são diferentes. No caso dos grupos religiosos, a justificativa geralmente gira em torno de que os pesquisadores estariam brincando de Deus e que somente ele seria digno de extinguir ou trazer de volta alguma espécie. Já a parte da comunidade científica, que é contra o processo, possui dois motivos principais. O primeiro é o de que esses animais extintos já não possuem mais um espaço na cadeia alimentar e que, por isso, a sua volta poderia representar um novo desequilíbrio e, em casos extremos, até a extinção de mais espécies. Ou seja, na tentativa de se resolver um problema, pode ser que poderemos acabar criando uma nova situação ainda pior e assim levar a um desastre ambiental nunca antes visto. O segundo tema levantado pelos pesquisadores, que são contra a volta desses animais, gira em torno da adaptação das espécies ressuscitadas. Para essas pessoas, por mais que o ser humano tenha interferido no meio ambiente e, direta ou indiretamente, seja o responsável pela extinção da espécie, isso seria um aspecto da seleção natural das espécies, onde apenas os mais fortes e adaptados permanecem. Na visão de pensamento deles, uma espécie bem adaptada conseguiria arranjar alguma maneira de continuar viva, mesmo com as dificuldades impostas pela humanidade. Um caso muito emblemático utilizado por esses cientistas é o dodô, um pássaro que tinha cerca de 1 metro de altura e 20 quilos, típico da ilha Maurício, ao leste de Madagascar, no Oceano Índico. Esses pássaros demoravam muito para se reproduzirem, além de serem alvos fáceis para predadores. Acredita-se que em algum momento, inevitavelmente, seriam extintos. Por outro lado, vale lembrar que boa parte dos animais só está precisando ser ressuscitada justamente por causa dos seres humanos. Um caso muito emblemático aconteceu em 2018 e chocou ambientalistas. O último rinoceronte branco morreu e só sobraram 2 fêmeas vivas, ou seja, a extinção da espécie está decretada. E essa técnica de ressuscitação que vem sendo usada pode acabar salvando o rinoceronte branco e outros animais que, porventura, entrem em extinção. O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim, mas eu deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo.